resolver os exercícios aí com muita calma, mas também não muito devagar, porque nós temos que fazer o exercício. Quanto mais tempo a gente comer aqui, a gente perde no outro lá. Tudo bem. Então vamos tentar resolver aqui os exercícios. Primeiro aqueles que eu dei inicialmente lá, pelo AVA. Então tá lá, né? A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo ao dano tecidual local ou a uma infecção. A resposta inflamatória faz parte da resposta imune inata e, por isso, não é uma resposta específica, mas ocorre de maneira padronizada, independentemente do estímulo. O processo inflamatório envolve várias células do sistema imune, mediadores moleculares e vasos sanguíneos. Então, a função da inflamação é eliminar a causa inicial da lesão, coordenar as reações do sistema imune inato e eliminar as células lesadas, os tecidos danificados, para iniciar o reparo dos tecidos, né, a restauração e a função, e restaurar a função. Então, a resposta inflamatória se divide em dois tipos. Primeiro é a resposta inflamatória aguda e o segundo, a fase de inflamação crônica. Então, quanto às células presentes no processo inflamatório agudo, são, das alternativas abaixo, a mais completa e correta é. Bom, beleza, vamos lá. Antes de procurar alguma opção aqui, vamos só entender quais são, né, essas células que estão envolvidas no processo aí, né? Então vamos lá. Aqui, gente, nós temos uma célula tronco, né, hematopoética. As células que a gente chama de células tronco, aqui no caso é chamada de célula pluripotente, ou seja, ela tem a potência de se transformar, né? Ela pode se transformar em diversos tipos celulares diferentes. Então ela pode se transformar numa hemácia, dar origem a uma hemácia, pode dar a origem a um megacariócito, que é a célula que vai produzir aí, né, as plaquetas, né, ou trombócitos, pode dar origem aos linfócitos, né, o linfócito B e T, a monócitos, que vão depois se transformar em macrófagos, né, quando maduros, as células de Langerhans, a microglia, né, que são aquelas que a gente chama lá de células dendríticas, que vão estar residentes no tecido, normalmente. E eu tenho ainda alguns granulócitos, né, que a gente chama de granulócitos, como é o caso do mastócito, do neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Além do osteoclasto, que esse aqui fica no tecido ósseo. Então, essas aqui são chamadas de granulócitos. Desses granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos circulam no sangue e o mastócito fica normalmente residente no tecido. Quem está normalmente no tecido, então? Os mastócitos, a microglia e as células de Langerhans. Tá. E fora essas aqui, né, esses eosinófilos, neutrófilos e basófilos, eu tenho circulantes também os linfócitos, tá? E os monócitos. Esses monócitos muitas vezes vão passar para o tecido e lá no tecido eles vão se transformar em macrófagos. Então essa turma toda aqui está envolvida em diversos processos. Do sistema imune, basicamente, essas de cá, os granulócitos, e os agranulócitos, tá? Que são essas de cá, tá? Beleza. Então, esses aqui são agranulócitos. Beleza. Então, na fase aguda de um processo infeccioso, eu só vou ter tempo de usar, né? Eu só vou conseguir usar aquelas células que são já residentes ali no tecido, que eu já tenho prontas, que eu não tenho que estimular. Então, aquelas células que eu tenho ali de bate-pronto mesmo, que estão ali na linha de defesa primária. Tá? Estão todos me ouvindo? Beleza? Tranquilo? Sim? Bom, beleza. Então, vamos lá.
Então, os basófilos, eosinófilos, neutrófilos e mastócitos. Os mastócitos, a gente sabe que estão nessa turma, né? Porque a gente falou amplamente que o início do processo inflamatório está lá ligado ao mastócito. A gente falou também que existem, né, leucócitos. Ah, esqueci de dizer isso, né? Esses aqui são todos leucócitos, tá? Então, todos eles leucócitos. Os linfócitos, monócitos, tá? O macrófago também, mas, né, basófilo, eosinófilo e neutrófilo. O mastócito, a gente considera também célula de defesa, né? Então, bom, beleza. Então, aqui, ó, esse aqui nós já dissemos que está lá residente no tecido e que é o primeiro a liberar lá a histamina, não é isso? Eu tenho também o neutrófilo, que eu disse para vocês que ele se espreme para aquele processo que a gente falou lá de leucodiapedese, por isso que o núcleo dele é até lobulado para facilitar essa passagem. E o eosinófilo também é uma célula muito importante nesse processo inicial, uma vez que ela tem também histamina, tem heparina, né? Então não, desculpe, heparina aqui do basófilo. E o eosinófilo é uma célula fagocitária muito importante, né? Então eu vou até mostrar um vídeo aqui, quer ver? Vamos passar aqui, eu já mostro um vídeo. Isso daqui é um vídeo de um parasito. Eu tenho um parasito aqui e a ação dos eosinófilos em cima dele. Vamos ver se vai aqui. Então, obviamente que eles não conseguem, por si só, sozinhos, né, digerir um parasito daquele tamanho, mas aqui é a quantidade que vai ali em cima, né? Então, o eosinófilo, normalmente, eu disse isso também durante as aulas, ele aparece em processo alérgico, né, e em parasitose. Então, é bastante importante aqui também. Então, esses três tipos celulares aqui, normalmente estão envolvidos. Os basófilos também. Oi, alguém chegou aí? Ó, deixa eu chamar aqui a Milena, que ela está na porta e não entrou. Bom, no momento nós temos 9 aqui. Deixa eu só bater o print screen aqui que eu tinha esquecido. Só um segundinho aqui, eu vou bater o print screen que eu tinha esquecido de bater aqui, que é obrigatório. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza, então tá bom. Até aqui tudo entendido? Então eu falei, dessas células aqui são, né, voltando aqui daquelas opções que nós temos. Então, ó, neutrófilos, eu sei que estão lá, né, que são aqueles primeiros grupos de leucócitos que vão fazer a leucodiapedese, né? Mastócitos eu sei que estão lá, né? Eosinófilos eu disse que também estão. E os basófilos, ou seja, os granulócitos todos estão nessa fase aguda. Por quê? Porque eles já têm aqueles mediadores da inflamação, né, do processo inflamatório já pré-formados ali. Eles só têm que liberar aquilo para o meio. Então, a resposta deles é muito rápida, né? Além do que, né, como eu disse, eosinófilo, neutrófilo e macrófago, né, eles têm uma atividade fagocitária imensa. Outra, as células que já estão ali no tecido, né? Vamos mostrar aqui de novo, ó, essas que eu falei de microglia e das células de Langerhans, são aquelas que estão ali, isso a gente chama de dendríticas. Dendríticas por quê? Porque elas têm dendritos, né? Parecendo os corpos dos neurônios, né? Então elas também são residentes, elas também têm função fagocitária, tá? Então o que é importante no primeiro momento? Não é? Se eu tive uma lesão, uma perfuração, uma entrada de um micro-organismo, tentar digerir aquilo e evitar que aquilo vá para frente, certo? Outra coisa, vamos ver, células do epitélio. Obviamente que as células do epitélio, se vocês estão lembrados,
quando elas se rompem, essas células epiteliais, é que dão, então, os sinais para que ocorra a degranulação, né, dos mastócitos e comece todo esse, né, como diz aí, né, o pessoal, essa balbúrdia aqui do processo inflamatório agudo. Então, neutrófilo, basófilo, mastócito, eosinófilo, macrófago, células dendríticas e células epiteliais estão envolvidas, com certeza, né? Agora, linfócito aparece no segundo momento. Então, eu descarto B e C. Tá? E D também. E E também. Então, ficou A. É A mesmo. Essa questão aqui seria a letra A. Tá? Por quê? Ó, astrócitos não entra aqui. Condrócito, eu comecei a inventar umas modas aqui, né? Condrócito é aquela célula de produção de cartilagem, né? Então, eu comecei a inventar. Outros eu coloquei até, mas não coloquei completo. Os linfócitos aqui, né? Basófilo, eosinófilo, células epiteliais. Pus o linfócito aqui no meio, mas não está completo, né? E está sobrando esse linfócito aqui. Então, os linfócitos, se vocês lembrarem, eles precisam ser apresentados ao antígeno, né? E depois vai ocorrer, então, a produção de imunoglobulinas, a memória imunológica. Isso tudo aí vocês vão ver em outras disciplinas, mas só para lembrar. Então, ela é uma célula que já vai aparecer num segundo momento, ok? Então, naquela questão específica, seria isso. Muito bem, vamos lá. Questão seguinte, não, aqui é só mostrando também, ó, esse quadro aqui, só mostrando também essas células, e eu tenho as funções delas aqui também. Não sei porque hoje o pessoal está entrando ali, está ficando como convidado, não está entrando. Se tiver alguma dificuldade para entrar, não? Você tinha que me aceitar no meu hoje também. Pois é, achei engraçado isso, não estava precisando disso. Bom, vamos seguindo aqui, estou aceitando. Dá um sinalzinho aqui sonoro, eu vou lá e aceito, tá? Beleza. Então, deixa eu ver se tem aqui. Ativar. Deixa eu ver se tem a possibilidade de liberar todo mundo. Não, não tem não. Então, beleza. Bom, vamos continuar. Então, a questão é a seguinte, né? A questão seguinte, aqui já mostrou esse vídeo, deixa o vídeo para lá. Bom, aqui é uma questão, né? Os corticoides, também conhecidos como corticosteroides, eu não sei se está na mesma ordem que apareceu para vocês lá, mas as questões estão todas aí, tá? Então, os corticosteroides, né, ou cortisona, são hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais que possuem a potente ação anti-inflamatória, sendo por isso muito utilizados no tratamento de problemas crônicos como asma, alergias, artrite reumatoide, lúpulos, casos de transplante de rim, processo dermatológico, por exemplo. Quanto aos efeitos adversos ocasionados por essa classe de fármacos, podemos citar. Aí tem algumas possibilidades aqui, né? Reação de hipersensibilidade, síndrome de Cushing e hipoglicemia. Beleza. Reação de hipersensibilidade, apesar de ser uma coisa rara, pode até ser que aconteça. Tem pessoas que têm alergia até a antialérgico, tá? Isso não é brincadeira não, acontece, né? Eu já peguei casos de criança alérgica a dexcofeniramina. Então, isso pode acontecer. Tem gente que é muito alérgica. Pessoa que é alérgica né, alimentos aí diversos. E quando é assim, já pode esperar que aqueles alimentos que normalmente são mais alergênicos, como frutos do mar, tal, né? Geralmente essas pessoas apresentam isso. Mas, né, há pessoas que, quem tem sensibilidade, a hipersensibilidade a algum fármaco, pode ter a outros. Então, apesar de ser raro os corticoides, pode acontecer. Síndrome de Cushing, nós falamos, né? O Cushing é o quê? É aquele quadro de produção de corticoides, né? Então pode sim aparecer a síndrome de Cushing. Agora a hipoglicemia, não, né? Normalmente os corticoides, né, o glicocorticoides, como a gente diz, eles interferem no processo, né, do metabolismo da glicose, mas sempre elevando a concentração plasmática, diminuindo a glicólise,
aumentando a glicogenólise, ou seja, a quebra de glicogênio, né, liberando mais glicose, impedindo a entrada da glicose para a célula. Então, isso tudo para poder ter aumentando a disponibilidade de glicose no sangue. Tá? Então, essa A estaria fora. Síndrome de Addison, alopecia e hiperglicemia. A hiperglicemia nós acabamos de dizer que está correta. Síndrome de Addison é justamente o contrário da síndrome de Cushing. Enquanto a síndrome de Cushing é um excesso de produção de corticoide, na síndrome de Addison você tem uma carência na produção desses esteroides. Tá? Alopecia é queda de cabelo. Isso não é muito frequente não, nos corticoides, né? Mas como muitas vezes a pessoa tem associado aí, uma hiperprodução também de testosterona, se ela tiver tendência chamada calvície androgenética, pode sim acontecer, tá? Mas não é também uma coisa muito comum. Mas é factível. Aqui, a síndrome de Addison já excluiria essa questão. Reações de hipersensibilidade, mesma coisa de cima, produção de autoanticorpos e alopecia. Autoanticorpos seria para as doenças autoimunes. Nós acabamos de dizer aqui que ela é utilizada na artrite reumatoide e no lúpus, que são duas doenças autoimunes, né? Então, o que eu espero dos corticoides é justamente o contrário. Tá? Então, eu também cortaria essa letra C. Produção de autoanticorpos, também corta essa daqui. Osteoporose. A osteoporose nós dissemos que é possível, né? Porque ela diminui a incorporação do cálcio, aumenta a atividade osteoclástica, né? Ou seja, de osteoclastos que vão tirar o cálcio da matriz óssea, né? Exacerbação da artrose, ao contrário, são fármacos utilizados no tratamento de artrose e artrite, né? Então, sobrou a letra E, né? Supressão de respostas a infecções, né? Eles são, melhor dizendo, fármacos que são inibidores do sistema imune, né? A osteoporose, como dissemos aqui, e a hiperglicemia. Então, essa aqui provavelmente letra E. Então, provavelmente, porque eu não estou com gabarito aqui não, tá? Bom, aqui dos falsos ou verdadeiros. Gente, se tiver alguma dúvida, me interrompa, tá? Pode interromper, sem problema nenhum. Se tiver alguma dúvida durante a resolução da questão, alguma coisa do tipo, ou alguma dúvida de alguma dessas reações, pode me perguntar. Bom, corticoides orais, comprimidos ou soluções utilizados no tratamento de várias doenças endócrinas, né, osteomusculares, reumáticas, do colágeno, dermatológico e por aí vai, né, oftálmico, escambau. O uso contínuo de medicamentos que contêm dexametasona favorece o aumento da quantidade de osteoblastos. Nós acabamos de dizer aí que favorece o aumento dos osteoclastos. Em vez de blastos com B de bola, é o clasto com C de casa. Tá? São dois grupos celulares de ação contrária. Os osteoblastos depositam cálcio na matriz óssea, formam essa matriz óssea, enquanto os osteoclastos tiram. Então essa daí seria falsa. Tá? Os glicocorticoides, que podem aumentar a absorção de cálcio, sendo indicada por isso para o tratamento da osteopenia em questão. Entretanto, seu uso agudo pode ter efeito contrário. Pode perguntar. Alguém chamou aí? Bom, então vamos lá. Então aqui acabamos de dizer que é justamente o contrário, né? Então, seu uso agudo pode ter efeito contrário. Ele não é usado na osteopenia, tá? Pelo contrário, ele diminui a absorção de cálcio. Então é outra afirmativa falsa aí nesse caso. Ok? Tudo bem. Bom, essa aqui é um pouco mais complexa, então vamos lá. A inflamação aguda é uma resposta rápida aos agentes agressores, mandando mediadores de defesa, como leucócitos e proteínas plasmáticas, para o local da injúria. Alguns estímulos são
peculiares à inflamação aguda, como infecção bacteriana, viral, parasitária, né, toxinas microbianas, traumas, agentes químicos e físicos, né, causados por queimadura e radiação, necrose tecidual, corpo estranho, reação imunológica, mudanças vasculares e outras. Quanto à inflamação aguda, leia as assertivas abaixo e depois selecione a alternativa correta. Eu não pus nem as alternativas aqui. Vamos ver se elas estão corretas ou estão falsas, né? Então, dentre os fenômenos exudativos. Exudação, gente, é a saída, né, de líquido com proteínas, né? Normalmente está aí nesse caso, né? No exudato, normalmente você tem proteínas também indo junto, tá? Então, exudação é essa saída de líquido, plasma, normalmente, que vem acompanhado de proteínas, como, por exemplo, as imunoglobulinas, que são fundamentais aí no processo aí também da reação alérgica, da própria iniciação do processo inflamatório, tá? Se o agente já for conhecido, por exemplo, né? A exudação é hematógena. Hematógena é o quê? Aquela saída, então, do componente sanguíneo, ou seja, saindo do sangue. Envolve processos diapedésicos, ou seja, né, de diapedese. Vocês lembram? Então, eu tinha dois processos diapedéticos que eram, ou diapedésicos, que eram presentes no processo inflamatório agudo. Era a leucodiapedese e a plasmodiapedese. A leuco é a saída das células, né? Que é as células brancas ali, né? Dos leucócitos, principalmente os neutrófilos, e a plasmodiapedese, que era a saída de plasma que a gente estava falando aqui, né? Então, como é que estava aqui? A exudação hematógena envolve processos diapedéticos de componentes do plasma e células, como os neutrófilos, que podem se concentrar no foco inflamatório. Beleza. Né? Isso é tudo de acordo com o que a gente falou. São sinais da inflamação aguda: dor, rubor, calor, tumor e alteração de função. Beleza, a gente já falou isso daí também. Apesar de, né, a alteração da função muitas vezes vir mais adiante, né? Mas, né, mesmo no processo, alguma torção do tornozelo, por exemplo, geralmente já tem essa perda de função logo no início do processo inflamatório, na inflamação aguda. Bom, existem diversos mediadores químicos da inflamação. Então, peraí, 1 e 2, correto, né? Existem diversos mediadores químicos da inflamação e da dor, dentre os quais citam-se as proteases, como a pré-calicreína, que circulam no plasma como enzimas inativas. Isso daqui, se vocês lembrarem, isso está lá na aula de dor, né, em nocicepção, tá? Só mostrar aqui para poder ficar mais fácil da gente entender isso. Então eu tenho lá, né? Isso aqui está lá na aula, tá? Eu tirei de lá daquela aula. Da pré-calicreína, que quando ela é ativada vai dar origem então à calicreína, não tem a lesão tecidual. Esse fator de Hangman, né? Que é o fator 12A, ele vai quebrar, né, ou vai ativar a pré-calicreína para ela virar então calicreína. Ela é uma protease. Ela quebra o cininogênio nas cininas, né? Na calidina, na bradicinina, né? E vai dar origem depois à metilizina bradicinina. Beleza. Então esse daqui está correto. Então eu tenho então uma pré-protease, né? Uma protease que está circulante de forma inativa, e quando ocorre a lesão tecidual é que ela é ativada e aí vai produzir as cininas, por exemplo. Aqui, né? Aqui é só mostrando o metabolismo também da bradicinina, dando origem, né, às outras formas da bradicinina, ou sendo depois inativadas pela cininase 2. Beleza? Então, a princípio, as três estariam corretas, né? Dentro dos fenômenos exudativos, né? Tá. 1, a 2 e a 3 estariam corretas. Então, seriam todas afirmativas, estariam corretas. Mais um de falso ou verdadeiro. Eu tenho, então, aqui o hormônio cortisol
é conhecido pela sua função catabólica. Catabólica, o que é o catabolismo? Eu tenho, dentro do meu organismo, eu tenho duas atividades, né? Uma atividade anabólica, aná é crescimento, tá? Então, até eu brinco, minha esposa chama Fabiana, né? Se eu for pegar a origem do nome, né? Fabi, né? Vem do grego, né? Do latim, que significa fava, né? Ou feijão, né? Feijão, a fava. Aná é crescendo, né? Então, feijão crescendo, né? Então, aná é crescimento. Então, anabólico é tudo aquilo que desenvolve no organismo. Ou seja, o cara está tomando anabolizante, é uma substância para aumentar a síntese das proteínas daquele sujeito, para ele ficar mais forte, né? Para ele ficar mais musculoso. Então, a síntese proteica. O catá é o contrário do aná. Catá é a diminuição, a quebra. Tá? Então, o equilíbrio entre anabolismo e catabolismo é que eu chamo de metabolismo. Então, o metabolismo é esse equilíbrio que existe entre aquilo que eu estou produzindo e aquilo que eu estou degradando. Tá? Beleza. Então, o que está dizendo aqui, né? Que no hormônio cortisol é conhecido por sua atividade catabólica. Nós dissemos que ele, efetivamente, ele quebra, né? Ele libera o glicogênio, né? A glicose a partir do glicogênio, ele evita a síntese proteica, né? Então ele tem uma série de atividades catabólicas, assim, né? No equilíbrio, né? Então é conhecido por sua ação também no equilíbrio eletrolítico, então ele tende a reter água, no metabolismo de carboidratos, impedindo né, a formação de glicogênio e liberando mais glicose, produzindo hiperglicemia, proteínas e lipídios, né? Além de possuir um potente efeito anti-inflamatório. Assim como o cortisol, os corticoides exógenos precisam interagir com receptores para exercer seu efeito. Os receptores de glicocorticoides são classificados como receptores intracelulares. Correto, né, gente? Então, vocês lembram que o receptor de corticoide, né, o corticoide tem que passar a membrana, tem que interagir com esse receptor fica no citoplasma, depois eles vão junto, formam um complexo corticoide-receptor, que vão então para o núcleo, e lá eles vão modular todas essas funções, né, a função, né, do equilíbrio de carboidrato, de proteína, basicamente limitando a produção de enzimas, né? São de origem proteica, né? Evitando a produção de algumas e estimulando a produção de outras. Ok? Então aí estaria verdadeira essa afirmativa. Bom, a resposta inflamatória, como vimos, é uma resposta de defesa que ocorre após o dano celular causado por agentes diversos, biológicos, físicos, químicos e mecânicos. As respostas de defesa, como a inflamação, são geralmente benéficas ao organismo, agindo para limitar a sobrevivência e a proliferação de patógenos invasores, promover a sobrevivência do tecido, reparo e recuperação, e conservar a energia do organismo. A despeito disso, o segundo grupo de fármacos mais comercializados no Brasil e no mundo, sendo de venda livre na maioria dos países, são os anti-inflamatórios. Assim sendo, conhecedor da fisiopatologia da inflamação, avalie o emprego de anti-inflamatórios nessa terapêutica. Bom, gente, o que vocês me dizem? Por que eu usaria anti-inflamatório num processo que, a princípio, é todo ele para beneficiar meu organismo? Alguma sugestão? Para diminuir a expressão desse processo inflamatório e assim, porque o processo inflamatório é benéfico, mas vai diminuir a dor, vai diminuir o rubor, vai diminuir o calor, os efeitos do processo inflamatório, a diminuição desses efeitos. Uhum. Bom, muito bem. Mais alguém? E ele também age como analgésico?
Eu coloquei isso também. O efeito Ou analgésico, quando a gente falou aqui de anti-inflamatório, eu não especifiquei se era o AINE ou se era os esteroides, né, os glicocorticoides, né? Então, aí é uma coisinha que nós vamos ter que pensar. Olha, os AINE, né, que a gente já falou, os AINE, eles têm ação analgésica direta. Por quê? Porque eles diminuem a produção de prostaglandina, que a gente disse ser, né, um hiperalgésico, né? A gente falou que elas produzem hiperalgesia, não foi isso? Eles aumentam a sensação dolorosa, eles facilitam a atividade, por exemplo, dos algésicos, como é o caso da bradicinina, né, e tal. Então, isso daí seria uma ação. Então, o AINE, diretamente, ele tem ação analgésica. Já os corticoides, se tem alguma ação analgésica, é totalmente indireta, né? Ou seja, eles não agem diretamente na produção de prostaglandina. Apesar de ter, né, alguns autores escreverem uma ligeira ação sobre as COX, mas a função básica dele é, lá no início do processo, impedir a degranulação de mastócito, né, diminuir a expressão dos mediadores químicos da inflamação, né, e com isso reduzir todo o quadro inflamatório. Então, quer dizer, a analgesia, no caso dos corticoides, é uma analgesia indireta, vamos colocar assim. Tá? Mas tem, de certa forma, se eu diminuo o processo inflamatório, e uma das características do processo inflamatório é a dor, eu estou diminuindo, estou causando alguma analgesia nesse caso. Bom, mas beleza, mais alguém quer dizer, quer falar alguma coisa que colocou aí? Não? Bom, então só para a gente concluir aqui. Vai mais ou menos nessa linha. Né, que foi colocado aí né, não sei quem falou primeiro, eu estava aqui sem observar. Bom, mas de qualquer forma. Oi? Acho que foi a Bruna, não? Que falou primeiro, depois acho que foi eu. Tá. Então, olha só. Nesse primeiro, como a Bruna colocou então, é importante a gente ter um processo inflamatório. Entretanto, muitas vezes ocorre uma exacerbação. E aquela exacerbação, às vezes, ao invés de ser benéfica, acaba prejudicando o organismo. O exemplo clássico que nós estamos vivendo agora é a questão do Covid-19. Né? O que está ocorrendo? As pessoas estão morrendo de quê? Estão morrendo muito mais da resposta inflamatória, né, lá nos alvéolos, nos pulmões, né, do que propriamente pela ação do vírus. Né? Então, o que ocorre? O vírus acomete aquela região, ele tem uma resposta inflamatória imensa para poder coibir que aquele vírus continue ali e tal, e essa resposta exacerbada é que leva a broncoconstrição, edema, né, de pulmão, liberação de muco, e aí a pessoa vai. Tudo isso, né, com essa broncoconstrição acompanhada de edema e de produção de muco, isso aí diminui a troca gasosa e leva à insuficiência respiratória. Né? Então, essa insuficiência respiratória aguda, que é a característica aí da SARS, né, síndrome do problema respiratório agudo, aí, né, da insuficiência respiratória aguda, é que está matando a pessoa. Então, é um exagero na resposta. Tanto é que ontem eu estava lendo um artigo que eles já estão estudando a possibilidade de usar corticoide nesse processo inflamatório. Tá? Está estudo ainda, né? Justamente para poder. Depois a gente vai discutir mais sobre isso mais para adiante. Mas, então, evitando o excesso da resposta inflamatória. Então, o corticoide ele teria como função minimizar, como vocês disseram, dor, né? Principalmente a dor, né? Mas também coibir o exagero, o processo inflamatório exacerbado aí que vai acontecendo aí no quadro aí onde a pessoa está lesionada. Mais uma entrando aqui. Beleza. Bacana. Então vamos lá. Entendido aqui então? Então quer dizer, é importante a inflamação?
mas dentro do limite, né? Então, como a gente falou aí, né? Tudo na vida também é assim, né? A gente não pode exceder demais, né? Excesso demais nunca é bom, né? Nesse caso, ao invés, né? Se eu tiver um excesso de processo inflamatório, ao invés de proteger o tecido, eu estou lesionando. Em vez de proteger o organismo, eu estou prejudicando. Beleza? Aqui já é o caso clínico, né? Oi? Pergunta? Tatiane. Uhum. Nesse caso, o anti-inflamatório é importante, mas não pode ser usado em excesso, isso? Eu não posso deter todo o processo inflamatório, porque senão eu paro com o processo todo de regeneração tecidual, né? É o negócio. Por que não estão usando ainda, né? Só para te dar um exemplo mais claro disso. Meu irmão era dentista, ele disse que uma vez chegou um paciente lá com a boca toda tomada de cândida, né? O famoso sapinho. Né? O que foi que aconteceu? Apareceu uma lesãozinha por cândida lá, o médico, o cara foi no médico, o médico avaliou, achou que era afta e mandou ele usar um Silon orobase, que é um corticoide tópico. O corticoide, né, por exemplo, ele é um inibidor potente do processo inflamatório e imunodepressor. Então, ao produzir a imunodepressão ali na região, possibilitou o crescimento da cândida. Então, exagerou, né? Então, quer dizer, então, o efeito inflamatório ele tem que acontecer para proteger nosso organismo, para regenerar, mas ele não pode ser exagerado. Então, a ideia é se utilizar dentro de parâmetros adequados. O que acontece? Muitas vezes, como são medicamentos de venda livre, principalmente o Zyme, né? O que você tem é um uso inadequado disso, com uma série de reações adversas e às vezes até prejudicando um processo inflamatório, prejudicando o processo de regeneração tecidual. Tá? Uhum. Ok? Muito bem. Nesse caso clínico aqui, né, nós tivemos um caso dizendo de um homem de 75 anos, casado, advogado, ex-fumante, 20 anos de abstinência, diagnosticado com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, grau A, há 35 anos, hipertenso há 20 anos, mais ou menos na época que ele parou de fumar, safenado há 7 anos. Então já infartou, já tem uma safena. Ou não chegou a infartar, mas fez a safena para prevenir. Frequenta o núcleo de fisioterapia respiratória, de onde você é sócio, né? Você trabalha lá nesse núcleo. Beleza. Faz uso de losartana, 50 miligramas, ou seja, o medicamento é um bloqueador de receptor de angiotensina. O AAS, que é um anti-inflamatório não esteroidal, né? que é um AINE, né? De primeira geração, vamos dizer assim. E hidroclorotiazida, que é um diurético. Beleza. Então, nessa data aqui, ao chegar no núcleo, apresentou dispneia, ou seja, dificuldade respiratória e taquicárdico, aumento da frequência cardíaca. Após repouso, relatou ter torcido o tornozelo esquerdo ao descer a calçada 3 dias atrás. Diz ter consultado ortopedista no pronto atendimento, sendo prescrito etoricoxib, 90 miligramas, uma vez ao dia por 7 dias. Relata piora da capacidade respiratória desde do dia anterior. Após a ferição da pressão, verificou-se uma PA de 20 por 16, né, 200 por 160, ainda dentro da clínica, inicia com dor pré-cordial, cianose, dormência no membro superior esquerdo e dispepsia, né, começa com azia, ânsia de vômito e tudo mais. Você chama o SAMU, e este leva o fulano lá para o Biocor, onde vai a ópita da entrada. Putz, grila, né? Coisa terrível. Bacana. Então vamos lá. O que está sendo perguntado aqui? Né? O etoricoxib parece ter precipitado os sinais e sintomas apresentados pelo fulano. Concorda com essa afirmação? Justifique. Bom, nesse caso específico, sim, né? Concordo com a afirmação. Quais foram os sintomas que ele teve aumentado aqui, né? A dificuldade respiratória e a dor pré-cordial com elevação de pressão arterial e provavelmente um infarto, né?
que deve ter levado ele ao óbito ali. Por que isso, né, concorda? Justifica. Vamos justificar o porquê, então. O etrocoxib, se vocês lembrarem, deixa eu só voltar aqui tem. Né? Então, teve só para a gente lembrar o esquema, degranulação de mastócito, fosfolipídio de membrana, quebrado ali pela fosfolipase A2, originando ácido araquidônico. O ácido araquidônico tem 3 caminhos a seguir, COX-1, COX-2 e LOX. Beleza. O que eu faço? O etrocoxib é um inibidor seletivo da COX-2. O que eu posso originar aqui proveniente do etrocoxib? Desculpe, do ácido araquidônico. Né? Ó, se eu estou com a COX-2, ele é seletivo COX-2, né? Se eu estou com a COX-2 inibida, eu vou produzir, vou ativar, né? O ácido araquidônico todo está sendo produzido, vai ter só 2 caminhos para seguir. Um deles, qual que é? Ó, da LOX aqui, né? Que vai estar lá no pulmão, endotélio dos vasos, e vai produzir leucotrieno, que leva à broncoconstrição e à dificuldade respiratória que o nosso amiguinho lá sentiu. Beleza? Pode estar associado a isso. Do outro lado, né, ele vai produzir também um aumento, vai gerar um aumento da produção de tromboxana 2, que é um dos eicosanoides, né, envolvidos na coagulação sanguínea. Então, isso pode ter precipitado aí o infarto nesse indivíduo aí. Tá? Então, concordo, né, pode ter exacerbado, sim, o quadro desse sujeito. Né? Beleza. Amplie seus conhecimentos ajudando a elaborar o roteiro de anamnese, né, do fulano na consulta do ortopedista. Então, gente, o meu cunhado, que é médico também, ele fala que o ortopedista é quase médico, né? Porque o ortopedista normalmente é tudo meio na bruta ali, né? Não tem muita delicadeza, né? Então, e não faz muito exame, não faz muita... geralmente pede já um raio-x e tal, papapá, e muitas vezes não tem esse cuidado. Estou generalizando, viu, gente? Tem muito ortopedista muito bom, muito atencioso aí. Mas, principalmente na hora de prescrever, eles têm vamos dizer assim, um arsenal já garantido. E aquele arsenal geralmente é o que eles prescrevem. Então, muitas vezes eles não fazem uma anamnese bem feita. Então, o etrocoxib acontece com ele tudo isso que eu falei aí, e ele muitas vezes é prescrito sem fazer uma anamnese correta. Então aqui eu coloquei algumas coisas, né? Usa algum medicamento, é importante saber se a pessoa já tem algum. Pelos medicamentos que ela usa, 2 coisas que eu posso perceber. E isso todo farmacêutico tem que aprender a fazer uma anamnese bem feita também. Eu fico descobrindo, né? Eu descubro se tem possibilidade de alguma interação farmacológica, ok? Segundo, se ela já faz uso de algum AINE, eu vou usar outro, né? Então tem que saber disso. Se ele faz uso de algum corticoide, tem que pensar nessa possibilidade também. Se ele tem algum problema renal, né? Então, se ele é já hipertenso ou diabético, isso sempre tem que ser perguntado. Tá? Se ele já fez alguma cirurgia, se ele me disser que já fez lá safena, eu sei que ele é cardiopata. E eu sei que o etoricoxib é contraindicado em cardiopata, então não teria prescrito de forma alguma para ele. Certo? Então, essa aqui foi as perguntas abaixo seriam relevantes para o emprego do etrocoxib. Então, explicar. Então, usa algum medicamento para saber se tem alguma interação? Possui alguma doença respiratória ativa? Porque se ele já tem problema e ele já tinha DPOC, com aumento da produção de leucotrieno, pode ativar ou prejudicar ainda mais esse quadro. É hipertenso ou diabético? Né? A gente falou, a hipertensão eu posso precipitar, né? Já que ele já é cardiopata e hipertenso, e eu tenho a elevação da produção de tromboxana 2, eu posso levar ao quadro aí, né? Piorar o quadro desse paciente. Aqui lembrando, né? Quando eu falo do medicamento, se eu sei que ele está tomando losartana e AS, eu sei que ele já tem problema de pressão, eu já sei que ele tem, né, alguma
coagulação sanguínea para acidente trombótico. Já fez alguma cirurgia, expliquei aí, né? Você já pode me orientar na anamnese. Beleza. Analise o esquema abaixo. Aí o esquema abaixo é aquele que eu mostrei ali atrás, né? Onde se detalha a parte do mecanismo inflamatório. Com seus conhecimentos de farmacologia, atribui ao etoricoxib seu local de ação, diferencia dos outros locais. Bom, isso aqui a gente já fez, né? Então o etoricoxib ele age aqui, ele é inibidor da COX, né? Os outros AINE, eles agem, alguns, né, são inespecíficos, né? Então não seletivos, melhor dizendo, agem na COX-1 e COX-2. Né? Os corticoides vão agir principalmente aqui, né, nessa parte inicial, na inibição da produção e da atividade da fosfolipase. Então, justificar a escolha da questão anterior vai ser o mecanismo de ação de cada anti-inflamatório. Então, é isso que eu acabei de fazer aqui. Paracetamol e dipirona seria uma opção de tratamento do fulano? Alguém me perguntou isso, eu vi ali no Telegram, só que não deu tempo de responder. Tá? Perguntou sobre o paracetamol e a dipirona, se eles seriam classificados como AINES. Né? Então, assim, isso é controverso, depende do autor que você pegar. Eu prefiro não classificá-los como AINE. Tá? Eles são, para mim, analgésicos antipiréticos. É uma outra classe. Se você for em Portugal, por exemplo, e pedir, chegar lá e falar, estou precisando de um analgésico, né? Aí eles te dão ou paracetamol ou dipirona. Paracetamol, dipirona lá não tem. Basicamente é paracetamol. E se você quiser um anti-inflamatório, eles fazem essa diferenciação. Eu fui lá, eu queria um ibuprofeno para poder ter efeito analgésico, para o efeito analgésico do ibuprofeno. Não queria paracetamol. A menina me corrigiu lá, né? Eu falei, queria um analgésico, o que você deseja? Eu falei assim, eu quero um ibuprofeno. Então só que é um anti-inflamatório. Sim, mas tem efeito analgésico. Aí eu falei assim, não vou entrar em discussão com ela aqui não. Então, né? Então nós temos essa diferenciação aí. Tá? Eu particularmente acho importante fazer essa diferença. Ok? Ó, a Bianca entrando aí também. Não sei porque que hoje estou tendo que dar entrada para todo mundo aqui. Bom, muito bem. Então essas eram as perguntas que eu tinha mandado. Né? Então, paracetamol e a dipirona seria opção no tratamento desse fulano? Sim e não. Sim por quê? Né? Se é para o alívio da dor, da torção que ele tinha no tornozelo, né? Como analgésico eles serviriam. Mas como anti-inflamatórios, não. Entretanto, elas pouco, né, influenciariam menos nesse processo aqui, né? Evitando aí a formação, né, esse problema respiratório e até mesmo evitando, né, possível infarto que ele teria ocorrido. Então eles seriam ótimos aqui na diminuição da sensação dolorosa, mas não teriam quase nenhum efeito no processo inflamatório. Ok, senhores e senhoras? Ou só tem senhoras hoje aqui? Deixa eu ver. Bruna, Danúbia. Só senhoras. Senhoras e senhoritas, né? Bianca, Bruna, Danúbia, Gleice, Ludmila, Michele, Milena, Rafaela, Stephanie e Tatiane. Beleza, meninos. Alguma dúvida que vocês queiram? Porque a gente já está, nosso tempo aqui dessa primeira parte já estaria encerrado. Para vocês terem tempo de resolver o exercício lá. Tranquilo. Beleza? Para mim também. Uhum. Alguma coisa que vocês queiram que eu esclareça, que não tenha ficado claro? Não? Ótimo, então. Não. Oi. Tá tranquilo? Então, beleza. Então, nós vamos encerrando esse momento agora, os 50 minutos que seria da segunda aula, e agora eu vou fazer um intervalinho. Na verdade, o intervalinho vai ser mais curto. Nós temos 10 minutinhos só aqui, tá? Então, aí 20 horas, 8 e 10, vocês já podem olhar lá no AVA, vai estar lá o link, e vocês vão entrar então, e qualquer dúvida vocês me chamam ali pelo Telegram, ok? Deixa eu ver
Professor, manda o link também no Telegram, porque o portal, quando tá tendo muito acesso, ele não abre. Tá tendo no grupo geral, que a Joyce até tá tentando olhar, mas tem gente que não tá conseguindo acessar o portal. Tá ok. Mando lá também. Valeu. Oi? Obrigada. Tá, joia. Mas parece que tem mais alguém perguntando aí. Mais alguma dúvida? Licínio, aí 8h10 começa a fazer, tem até que horas? São 100 minutos. São referente a 2 aulas. Vocês vão até 10 para as 10, tá? Aí eu encerro lá, eu fecho a atividade. Então, ó, é fundamental que vocês coloquem aí, fiquem de olho no relógio, 10 para as 10 vai estar encerrando. Vocês têm que enviar até esse horário, senão ficam sem pontuação. Ok? Uhum. Beleza, então. Então tá, meninos, um intervalinho aí para nós agora. Beleza.